A paz do Senhor Jesus, uma ótima tarde. Aqui é o pastor Ailton, venho trazer um ensino poderoso na presença do Rei, a qual que a vontade do Todo-Poderoso é bendita na terra dos viventes, e a graça e o poder e a unidade da revelação da tua palavra, aonde que nós se encontramos no estudo, a qual que vamos falar do adversário, daquele que se levantou contra a obra do bom pastor, daquele a qual que tentou contra a vontade do Todo-Poderoso Deus. Eu venho pedir aos irmãos que, antes de entrarmos no estudo, compartilhe, dê like, ative o sininho para compartilhar das grandezas do Todo-Poderoso Deus. Eu venho falar sobre o trabalho, o processo e a divisão daquele a qual que escolheu o reino que não procede de Deus e negou o reino de Deus, aquele a qual que se levantou contra a vontade de Deus. Eu venho falar aqui em 1 Crônicas 21, diz assim: então Satanás se levantou e incitou Davi a numerar a Israel. Ele fez Davi, contar ali o povo de Israel, e mediante a isso a espada foi passada do Senhor, porque não era a quantidade, mas era a qualidade. E Davi não tinha entendido ainda isso e sentiu o peso daquilo a qual que ele sabia que Deus era todo poderoso e não precisava de contar, mas ao menos acreditar que ele continua sendo o Senhor, o soberano, o eterno e o bom pastor. E ele vence todas as pelejas e batalhas quando nós acreditamos e não precisamos de quantidade. Nós precisamos confiar no Senhor, e ele faz a qualidade daqueles a qual que estão à nossa volta. Ainda que tivermos em poucos números, mas tivermos segundo a vontade de Deus, o nome do Senhor será glorificado, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Também venho trazer para os irmãos, mediante a palavra e a verdade do Senhor, a qual que também se encontra em Zacarias, capítulo 3, o versículo 1 e o 2, que diz assim: e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Mas o Senhor disse-lhe a Satanás: o Senhor te repreenda. Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Aquele a qual que foi resplandecente com a glória do soberano, do eterno, do bom pastor, a qual que deu a ele a autoridade soberana mediante aqueles a qual que eram obedientes à vontade de Deus. Mas ele, com a sua corrupção, levou uma terça parte do céu juntamente com ele para a queda, a qual que tenha se levantado com a tua arrogância, soberba, prepotência, e foi um tição tirado do fogo. Ei, sabe por quê? Quando estás no altar, o fogo do altar consome todo mal, mas quando você sai daquilo a qual que estás dentro do propósito do reino dos céus, você também perde aquilo a qual que é a essência natural daquele que é santo. O que o Senhor te dá, ele não toma, mas chegará aquele grande dia que nós vamos prestar conta de todas as coisas a qual que temos cometidos, feitos e até mesmo afetado pessoas. O Senhor te chama, eu e você, essa tarde gloriosa, para nós entendermos qual que é o propósito maior na terra dos viventes. Não é ouro, não é prata, mas sim a vontade do Todo-Poderoso Deus. Eu peço para vocês abrir a Bíblia também em Isaías 14, o versículo 12 até o 15, que diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que delitavas as nações, e tu dizia no seu coração: eu subirei aos céus, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda do lado norte,
Subirei acima da mais alta nuvem e sereis semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. E para testificar, nós vamos para Isaías 28, o versículo 20, o versículo 11 e o 12, que diz assim: me perdoa, meus irmãos, Ezequiel 28, o versículo 11 e o 12, que diz assim: veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo-lhe: filho do homem, levantai uma lamentação sobre o rei de Tiro e dizer-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferido da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Meus irmãos, ele era, perfeito em formosura, cheio de sabedoria, mas não deu valor àquilo a qual que levava ao caminho da eternidade. Não entendeu a direção daquele a qual que é o dono da verdade. Não entendeu que o poder de Deus que revela a santidade e a integridade daqueles a qual que vem fazendo o propósito concebido pelo poder da ousadia e da autoridade do Santo de Israel, que conheceu toda a plenitude da glória do Todo-Poderoso e negaste a eficácia do Todo-Poderoso Deus e eterno em todos os seus caminhos. Aquele a qual que se rebeliou, levantou uma rebelião e desceu com ele a terça parte, porque ele tem, como na palavra diz em Apocalipse, desceu o dragão em uma terça parte. Esses a qual que se levantaram contra o propósito do Eterno e fizeram as suas próprias vontades, amantes de si mesmo, aqueles a qual que negaram a eficácia do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqueles a qual que acharam que podia fazer da maneira deles e do jeito deles e da forma deles, negaram o poder, a autoridade e a santidade daquele a qual que vive, que reina para todo sempre. Meus irmãos, eu te chamo nesta tarde gloriosa para parar, pensar e entender que a extensão do corpo daqueles que estão estabelecidos contra principado, potestade, hostes espiritual do mal e príncipe dos ares, aqueles a qual que tem se levantado mediante o propósito de Deus e tem negado a vontade do Todo-Poderoso, estes também vão prestar grande conta por aqueles a qual que eles têm influenciado, enganados e levado à perdição, porque o Senhor fala para nós andarmos em retidão. Seja santo como eu sou. O Senhor te chama para nova e maravilhosa, poderosa graça e luz e paz do Senhor, a qual ele fala: eu sou a luz que tira o pecado do mundo. Se nós andarmos segundo esta justiça, essa verdade, cingindo nossos lombos naquilo a qual que nos traz a vida, nós não temeremos o adversário, aquele a qual que se levanta a rebelião e tem negado a eficácia do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem negado a vontade do Todo-Poderoso, do Altíssimo, a qual que ele reconhece que ele está acima de todos. Queria estar assentado do lado a qual do norte, se levantando também ali um trono mediante ao Todo-Poderoso, acima das estrelas de Deus. Quem é aquele a qual que tenta contra a vontade do soberano, do eterno, do bom pastor? Não entende e compreenda que muitas das vezes a rebelião começa dentro daquilo a qual que vem contra os propósitos de Deus. Como acontece nas igrejas, muitas das vezes tem pessoas que se levantam para trazer disserção, se levanta para trazer rebelião. Esses daí não são ovelhas, é lobo vestido de ovelha, mas por trás disso querendo trazer rebelião, trazendo confusão. E ele fala daquele que vem um escândalo, é o espírito daquele a qual que se rebeliou mediante a vontade do Senhor, que desde o tempo do Éden já estava operando como uma serpente, mas também falou que ia nascer de uma mulher
mulher, aquele a qual que pisaria na cabeça da serpente, e ele veio, ele testificou a obra e ele concebeu a oportunidade de estarmos se reconciliando com o Santo de Israel. Então se prepara, aí, porque a luz do evangelho que quebra toda soberba, toda arrogância, toda prepotência, toda vaidade, todo aquele a qual que faz do seu estômago um rei, e busca dessas coisas da terra. Entenda bem que o Senhor está te falando esta tarde gloriosa, que os propósitos dele não terminam na terra, mas se completa naqueles a qual que anda para o caminho da verdade, a qual que busca as coisas do alto, e assim testificando a grandeza daquele a qual que fala: ei, no meu trono estás alicerçado, no terceiro céu, aquele que fala que a terra é o escabelo dos pés dele. É ele que nós estamos falando, do todo-poderoso Deus. E quando nós falamos dele, essa terra chega a tremer, porque sabe que está chegando a hora, ele está voltando. E todos aqueles que andam, não entendendo a vontade de Deus, fazendo a vontade do Satanás, ainda há em tempo, porque a vida é esperança. Se levanta para a maravilhosa luz, porque o Senhor te chama e te convida, quebrando as cadeias e toda a obra do inferno. O Senhor nos chamou para sermos libertadores e embaixadores. Destruímos as fortalezas do inferno. Então não temas, irmão, porque fala em João 1,4,4, maior, filhinho amado, maior é o que estais em vós do que o que estais no mundo. Ele também fala em Tiago 4,7, sujeitai a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O Senhor está chamando eu e você para entender que o Senhor é o conserto de todos aqueles que confia, acredita e persevera. Como também diz em Salmos 125, pois quem confia nos será como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Esteja permanente dentro do propósito que te leva à eternidade, e olhe para aquele que traz vida e nos mostra a oportunidade e a ocasião de recomeçar. Ainda aqueles que negaram vão prestar conta. Irmão, vamos olhar para aquele que nos traz a esperança e nos dá a oportunidade de não sermos soberbos, hipócritas e arrogantes, mas sim sermos verdadeiros, andamos na sinceridade e na graça do Todo-Poderoso. Amém? A paz do Senhor venha reinar sobre a vida de vocês, e a graça do Senhor venha constranger no ambiente de glória. Amém? Ficam na paz e tenham uma ótima tarde em nome de Jesus. Receba o que vem provendo o Espírito. Amém.